Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa palestra aí de VPN Plus Entra ID e acesso condicional. Ó que maravilha! Meu nome é Rafael Amaral, sou eu que vou estar com vocês nessa palestra. Sobre mim, sou um profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado de TI. Comecei como técnico de informática e hoje trabalho como Cloud Solutions Architect, atuando no time global de Cloud Customer Experience da Microsoft. Hoje tenho 18 certificações da Microsoft, 5 da IBM, quando estive por lá consegui tirar algumas. Além de dar, eu dou aula ainda de pós-graduação e MBA em Cloud Computing. Então aí um breve resumo da minha história, bem breve mesmo. E antes de começarmos, um disclaimer. Aviso de isenção de responsabilidade. Gostaria de esclarecer que, embora eu trabalhe na Microsoft, as opiniões e informações expressas aqui são estritamente minhas e não representam oficialmente a empresa. Estou compartilhando conhecimento com base em minha experiência pessoal e não falando em nome da Microsoft. Dito isso, a agenda. Bom, sobre mim, disclaimer, acho que consegui ser bem breve aí para a gente ganhar um tempinho. Vamos falar sobre VPN, Entra ID, botar a mão na massa, que eu acho que é a parte mais legal de todas, e fazer uma conclusãozinha final. VPN. VPN, segundo a Wikipedia, e segundo tudo também, rede privada virtual, do inglês Virtual Private Network, é uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicações pública. O tráfego de dados que é levado pela rede pública utiliza protocolos padrões, não necessariamente seguros, e a VPN garante a segurança dos dados por meio de criptografia e tunelamento. Bom, basicamente é um túnel seguro de comunicação entre dois pontos. Um exemplo bem legal aqui. Então, vamos imaginar que essa rede pública, a informação é passada por meio de um túnel. Essa informação é criptografada de alguma forma, onde só os dois sujeitos aqui conseguem ter acesso à informação. Basicamente é uma explicaçãozinha bem rápida e simples sobre VPN. Microsoft Entra ID. Entra ID basicamente é um gestor de identidade da Microsoft. Existem outros tipos de gestor de identidade no mercado, mas o foco aqui é o Microsoft Entra ID. Por meio dele podemos adicionar não só identidades como usuários, mas também aplicativos e como identidades, o Manage Identities, trabalhar com grupos, trabalhar com integração com o Active Directory local. Antigamente ele chamava Azure Active Directory, eu tenho que aprender a parar de falar isso, Azure Active Directory, mas basicamente ele é o gestor de identidade. Ele é responsável por três coisas principais. Primeira, um local para você armazenar seus usuários, independente do tipo. Segunda, fazer autenticação. E terceira, fazer autorização. Nossa, mas eu ouvi falar que o Entra ID ele faz várias coisas. Você consegue registrar a máquina, você consegue controlar máquinas. Então, somente o Entra ID ele só faz autenticação, autorização e gestão de usuários. Mais nada. Tudo isso você teria que adicionar outras coisas para fazer. Por exemplo, um Purview. Por exemplo, o Intune. O Intune também pode ser associado para você poder fazer de fato o controle da sua infraestrutura, mas é um outro caso. Como ele trabalha na camada de autenticação e autorização, a primeira coisa que você vai fazer quando autenticar um usuário na camada de autenticação, ele possui, desde que você tenha o licenciamento do Entra ID P1, pelo menos o P1 já libera o Conditional Access, você consegue, né, antes mesmo do usuário acessar, ele colocou o usuário e senha, ele vai detectar sinais. Os sinais podem ser localização do usuário, IP que ele está usando para sair, país que ele está utilizando, qual tipo de dispositivo que ele está usando, seja um celular, seja um computador, qual é o tipo, qual é o fabricante, Apple, Microsoft do sistema operacional, versão do sistema operacional, se você está ok com o Intune, aí você consegue associar o Intune, por exemplo. Se está utilizando o navegador, se está utilizando um Outlook da vida para autenticar no e-mail, por exemplo. Então você tem aí uma gama de sinais que ele vai detectar.
Baseado nesses sinais e nas configurações que você fez, então ele vai ver se libera o acesso, se vai liberar acesso limitado, se tem algum risco que tem que remediar, ou se vai bloquear o acesso. Fora isso, você ainda pode forçar o usuário ainda a utilizar certos softwares, por exemplo. Eu posso criar um sistema de acesso condicional falando que ele só vai acessar se estiver utilizando o navegador. Então, ele está tudo certinho com a máquina, tudo certinho com o local, mas ele só vai acessar, por exemplo, o portal do Azure se tiver o Outlook, por exemplo. Acho que o portal do Azure só tem no navegador mesmo, mas o Outlook, por exemplo, se estiver utilizando o navegador. Aí eu não libero para ele acessar com nenhum outro tipo de cliente de e-mail. Um Outlook, um Mozilla Thunderbird, o da Apple, do Google, do celular. Então, enfim, você consegue fazer controles baseados no Conditional Access, controles assim que funcionam muito bem mesmo. É uma ferramenta animal para essa parte de autenticação, associada ao Entra ID. Então, a pessoa logou, ele vai passar por essa camada de Conditional Access, daí para frente vai acessar o que ela precisa acessar. Quando a gente fala de VPN dentro do Azure, a gente fala de um recurso chamado Virtual Network Gateway, que ele trabalha com dois tipos de VPN, sendo três tipos na verdade. A primeira é a Point to Site, que basicamente é você tem o seu clientezinho, instalado, você loga nele, que é o que a gente vai fazer, e conecta no VPN e acessa o que você tem que acessar. O segundo tipo é o Site to Site, que você configura seu roteador, seu dispositivo de rede, diretamente com o Azure para fazer uma conexão que funcione direto. Então essa conexão vai estar sempre online. É possível até configurar um Active-Active, ou seja, 2 IPs para fazer essa conexão diretamente. E um terceiro tipo também, que é muito utilizado principalmente por grandes empresas, que é o Express Route. O Express Route é uma VPN, mas funciona de uma forma um pouquinho diferenciada, porque você contrata um link direto com uma operadora e esse link só vai servir para essa VPN. Então você conecta o seu data center com o data center do Azure, faz uma conexão direta, utilizando até uma operadora somente para isso. E o mais indicado, na verdade, são duas operadoras até para você ter uma redundância legal. E são os três tipos que a gente trabalha dentro do Azure. Funciona com BGP, o site to site. Então, temos aí uma gama de opções. O que a gente vai explorar hoje é essa parte de point to site, ou seja, do cliente pro Azure. E por que isso? Porque sabemos hoje que o home office é algo que existe. E a gente tem que, de alguma forma, tornar segura a comunicação nossa, do nosso dispositivo, que a gente trabalha em casa, ou de qualquer outro lugar que você tiver, para o Azure. Então, a forma de fazer isso é com a VPN. Nesse exemplo aqui, um usuário ele acessa um site chamado secretlogin.globalazure.com, por exemplo, dentro do notebook dele. A ideia aqui é não liberar um acesso simples assim, deixar seguro o acesso a isso daqui, porque é um sistema interno, por exemplo. Então, qual que é a ideia? Que o usuário, dentro do notebook dele, acesse um clientezinho de VPN do Azure, logue no Entra ID, o acesso condicional verifique se está tudo ok com essa máquina, ou com esse login. Aí sim, ele passa para o Virtual Network Gateway e libera o acesso ao site que ele precisa acessar. Seja por IP, seja por endereço de um host, como eu estou fazendo aqui. Por exemplo, então tem aqui 10.1.0.4, que é o endereço dessa máquina. Então, bora botar a mão na massa, bora fazer aquele labzinho legal. Só uma coisa antes de fazer. O que a gente teria que fazer é criar um Virtual Network Gateway. Aqui estão as configurações que eu utilizei para fazer ele funcionar. Então, deixa eu colocar o pontadorzinho laser. Então, o nome, coloquei Global Azure, região Brasil, tipo VPN, não Express Route, obviamente. A SKU estou usando a mínima possível. Geração 1, associei a uma rede que tem um gateway subnet. Associei um IP público, obviamente eu preciso liberar um IP para poder fazer essa comunicação acontecer. Deu nomezinho para esse IP público que ele criou.
Coloquei numa zona de disponibilidade, não habilitei Active e não habilitei BGP. Basicamente foi isso. Ah, mas por que você não sobe agora, durante o lab aqui, durante essa palestra, o Virtual Network Gateway? Porque basicamente ele leva de 10 a 20 minutos para subir. Então, como não temos esse tempo, só estou mostrando as configurações para que possamos fazer o nosso hands-on. Então, bora lá botar a mão na massa. Então, estamos aqui dentro do nosso Microsoft Azure. Como eu falei, eu já criei aqui dentro de Virtual Network Gateway o recurso Global Azure, que é a VPN, basicamente. Está no grupo de recursos VPN, legal, tudo bonito. O que eu preciso fazer para garantir uma conexão segura? Ou seja, utilizando o meu Azure Active Directory, ou Entra ID, né, agora, para fazer essa conexão acontecer. Existem alguns passos que eu tenho que seguir para funcionar de forma correta. O primeiro deles é dentro do meu Entra ID. Dentro do meu Entra ID, eu vou acessar a parte de aplicativos empresariais. Opa! Então vou aqui em aplicativos empresariais. Aqui dentro eu vou instalar um novo, já está instalado, mas não tem problema de seguir. Eu vou procurar na galeria do Microsoft Entra o Azure VPN. Tá aqui, ó, Azure VPN Client. E vou instalar esse cara. Basicamente, eu vou clicar aqui, inscrever-se para o Azure VPN, dar um OK, um consentimento, e ele já vai instalar essa função dentro do meu Entra ID. Com essa função atribuída, com esse aplicativo instalado dentro do meu Entra ID, eu consigo utilizar ele para fazer essa ponte. Ele vai ser o responsável, esse aplicativo, para fazer a ponte entre o meu cliente de VPN local e o meu Azure. Beleza. Com esse cara instalado, o próximo passo é copiar o meu ID do meu tenant. Então eu vou aqui no meu Entra ID novamente, vou copiar o meu ID do tenant. Copiado ele, belezinha, tá aqui no meu, já coloquei no meu papel de pão aqui, mais conhecido como Notepad, bloco de notas, tá copiado aqui. E agora eu vou configurar a minha VPN de fato. Dentro do Virtual Network Gateway, eu vou ir em Point to Site Configuration. Point to Site Configuration. Vai falar que não tem nenhum Point to Site. Point to Site, só para esclarecer, como eu já falei, dou um dispositivo para o Azure e vou clicar em Configure Now. Vou atribuir um endereçamento aqui. Por exemplo, vou colocar 192, 168, sei lá, 99. Não, vamos jogar alto. 254.2.0 barra 24. Esse IP que eu estou atribuindo aqui não necessariamente é o IP só que vai servir de ponte do seu cliente local para o Azure, tá? Não é um IP que eu vou utilizar de fato para acessar lá dentro. Então, ele vai atribuir um IP dentro desse pool para minha máquina, que eu vou fazer a conexão point to site, e só vai servir para isso, para eu poder localizar quem são as pessoas. Tipo de túnel. Existem vários tipos que eu posso utilizar aqui. E que é V2, e que é com OpenVPN, e que é com SSTP. No caso, eu vou utilizar o OpenVPN. Nossa, mas você vai utilizar OpenVPN no Azure? Vou por um motivo muito simples. É seguro. Ele já gera um certificado digital para criptografar a conexão, então funciona extremamente bem e, a maior parte, ele é seguro. O tipo de autenticação aqui, eu vou mudar para Azure Active Directory, porque a minha intenção é utilizar o meu Azure Active Directory para fazer essa conexão. Beleza. A configuração mesmo vem agora, porque eu tenho que colocar o meu tenant, o audience e o issuer. Vamos descobrir o que são isso aí. Primeiro de tudo, o tenant ID. Lembra que eu falei para copiar o tenant? Então eu vou copiar essa informação que está aqui, ó, http até o barra, e vou adicionar no final o meu tenant, basicamente. Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V.
Belezinha. O audience basicamente é o Object ID do meu cliente VPN que eu instalei no Tenant. Lembra que eu vim lá no Entra ID, instalei o aplicativo empresarial? Então aqui, ó, Azure VPN. Então tem o ID do aplicativo, eu vou pegar essa informação e vou colocar lá no Audience ID. Essa informação, independente do tenant que está utilizando, vai ser sempre a mesma, tá? Então, esse é o código que tem que adicionar aqui. Mas para pegar, é só ir lá no aplicativos empresariais, localizar o Azure VPN e copiar essa informação. Beleza. Terceira opção, ele pede o Issuer URL, ou seja, aonde ele vai conectar. O padrão do Azure Active Directory é esse cara aqui, sts.windows.net barra o meu tenant ID. Então eu vou pegar o meu tenant ID, colar aqui, colocar uma barra no final. Então, basicamente, login.microsoftonline.com barra meu tenant, audiência ID, eu vou pegar o Object ID do VPN Client que eu instalei, e o Issuer eu vou colocar sts.windows.net barra o meu tenant ID novamente. Feito isso, save. Ele vai demorar uns minutinhos para salvar aqui, então ele está salvando. Eu vou logar novamente aqui, só para mostrar a infraestrutura que a gente tem. Então vou logar aqui no meu Azure. E basicamente, aqui em Virtual Machines eu criei uma máquina chamada VPN 001. Essa máquina é responsável pelo software lá que eu preciso acessar. Então o IP dela é 10.1.0.4. Se eu pegar agora esse IP e jogar aqui, não vai bater em lugar nenhum. Até porque o IP da minha máquina... Deixa eu pegar aqui. O IP da minha máquina, o IP config, é 192.168.107. Não tem nada a ver com 10.0.1, 10.1.0.4. Então esse é o IP da minha máquina nesse momento. Então, não cheguei na máquina que está lá no Azure. Dessa VPN 01 é uma maquininha Linux com um sisteminha de login dentro dela, bem simples. Se eu quisesse testar, eu poderia adicionar aqui adicionar um IP público nela aqui, bater direto nela que ia funcionar, mas não é a intenção. A intenção é deixar essa conexão segura. Então o 10.1.0.4 não vai bater nunca, pelo menos da forma que está. Está salvando aqui. Leva só um minutinho para finalizar. Deixa eu só apagar aqui. Opa, tem que guardar. E só mais uma coisa, a rede onde eu configurei essa VPN, essa Virtual Network, você tem que configurar dentro dela uma coisa chamada Gateway Subnet. Então, esse vai ser o responsável por fazer a ponte da sua rede. Se você ainda não configurou, basta você vir aqui, basta você vir aqui em Gateway Subnet, plus Gateway Subnet, clicar, falar qual que é o endereçamento de IP que você quer e ele já vai adicionar para você. Na criação da VPN ele também te dá essa opção, só que é mais fácil fazer antes, já se organizar e programar bem antes, né? Já deixar tudo certinho para você poder trabalhar com a sua VPN. Então, salvou. Beleza, só vou sair e entrar aqui novamente, não ok. Entrar no point do site novamente. E eu vou baixar o meu clientzinho aqui. Então, download VPN client. Ele vai baixar um arquivinho para mim. Ó, baixou, ó, Global Azure 1. Dentro desse arquivo zipado que vem, ele vem um generic. Se você quiser utilizar essas configurações de VPN, boa sorte. E ele vem esse Azure VPN já prontinho para utilizar. Então, Azure VPN config. Eu vou extrair ele para algum lugar. Downloads. Vou colocar aqui, ó, VPN-001.
que é o nome da VPN, da rede, então VPN 001. Vou salvar na minha parte de downloads mesmo, e beleza. Qual que é o próximo passo para fazer essa mágica acontecer? Dentro da minha máquina, isso funciona tanto para Windows quanto para Mac. Linux eu não sei dizer se já liberaram, estavam para liberar para o Ubuntu Desktop, mas ainda não, até pouco tempo atrás não tinha. Vamos procurar aqui dentro do Microsoft Store ou do Apple Store Azure VPN. E aqui, ó, Client VPN do Azure. Basicamente esse carinha que a gente vai instalar. Client VPN do Azure. Clicar em instalar, a minha opção já está instalado aqui na minha máquina. Então fiz tudo isso para a gente ganhar tempo. E vou clicar em abrir. Belezinha, tá aqui. Então não tenho nenhuma conexão configurada. Basicamente vou aqui no mais, importar. Deixa eu pegar aqui, VPN 001 e vou pegar o arquivinho que ele exportou. Abrir. Eu posso alterar o nome da conexão aqui, vou colocar Global Azure, só para ficar bonitinho. Não precisa alterar nada, que ele já vem com as configurações do XML. Já vem com o segredo do servidor, que eu já tenho um certificado digital lá que eu não preciso nem importar com ele. Vou dar salvar. Belezinha. Então eu tenho aqui Global Azure, já tenho uma VPN configurada. Simples assim? Simples assim. Vou clicar conectar. Vou logar com a minha conta, eu já tenho uma conta aqui que já está logada com essa máquina, que já é desse tenant. Vou dar um continuar. Prontinho. Conectado. Simples assim, rápido e fácil. Só que tem um detalhe. Vamos testar aqui, 10.1.0.4. Belezinha, então acessei o sistema interno, bateu o Global Azure, que bonitinho. Estou no sistema interno, que só tem essa página. Basicamente, eu criei um arquivinho no host só para poder fazer um teste aqui. Então, ó, que bonitinho. secretlogin.globalazure.com, bateu, funcionou, lindo de bonito. Só para demonstrar, esse endereço é interno, tá? Então eu estou usando até um conceitozinho de Hubspoke aqui. O meu DNS está mandando esse endereço diretamente para o 10.1.0.4. No caso do DNS eu joguei direto no hosts. Não é a melhor prática, mas funciona. Só para ganharmos tempo também. Imagina ter que subir um servidor DNS para demonstrar essa parte. 10.1.0.4 funcionou. Se eu basicamente vim aqui desconectar, 10.1.0.4 not work anymore. Não funciona mais. Belezinha, funcionou que é uma maravilha, tá tudo beleza, tá tudo lindo de bonito. Só que nós temos um problema se a gente deixar essa configuração dessa forma. Primeiro ponto. Dentro aqui do... Quando a gente registra um aplicativo, então vou voltar aqui no meu aplicativo empresarial, clicar no Azure VPN. Sempre que a gente registra um aplicativo, por default, por padrão, se você não tiver alterado nada dentro do seu Entra ID, qualquer usuário da sua organização pode utilizar esse aplicativo. Isso é um padrão. Para eu alterar isso e deixar de uma forma segura, por exemplo, se eu vier aqui e conectar, é que eu tenho que vir aqui para limpar a configuração, eu tenho que configurar, limpar conta salva, e conectar com outro usuário, por exemplo. Eu tenho um usuário aqui chamado user2, do mesmo tenant, @ctcover.com.br. Vou conectar com a conta dele aqui. Não vou permitir. Se entrar somente nesse aplicativo. Conectado. Também vai funcionar. Porque eu não configurei. Não fiz nenhum outro tipo de configuração para falar que eu quero que só usuários específicos possam acessar essa VPN. E, por sorte, é muito fácil de fazer isso. Então vou desconectar novamente aqui esse user2. Vou dar um configurar. Essa é a única parte ruim desse cliente, tá? Tem que vir limpar conta salva se não for a mesma pessoa que for utilizar. Deu um salvar, agora ele já está sem conta nenhuma. Então logzinho aqui, funciona muito bem. Pois bem, dentro aqui do Azure VPN, a gente vai para a parte de usuários e grupos. Desculpa, propriedades. Usuários e grupos é depois. Propriedades. Dentro de propriedades, ele tem uma opção chamada atribuição necessária. Se isso tiver como não, qualquer usuário da sua organização consegue acessar.
Se tiver como sim, acabou. Acabei de fechar. Somente usuários que estiverem cadastrados dentro de usuários e grupos desse aplicativo podem acessar essa VPN. Então, salvou usuários e grupos. O único usuário que eu tenho aqui é o Rafael, no caso eu, que é o usuário basicamente rafael@citicover.com.br. Se eu tentar conectar, é que ele demora um pouquinho para salvar, mas se eu tentar conectar agora como user 2, vamos ver o comportamento. Senha. Beleza, deu ruim. Estamos com um problema. O administrador configurou para aplicativos áreas VPN para bloquear usuários a menos que esteja especificamente garantido como assigned o acesso à explicação. O usuário user2 está bloqueado porque não é um membro direto. Como resolver? Basta eu vir aqui e adicionar esse cara aqui dentro. Óbvio que a melhor opção é por grupo, facilitar minha vida, mas como a gente tem meia dúzia de usuário aqui, user2, selecionar, atribuir. Então eu atribuo esse objeto aqui dentro e vou testar novamente. Permitir não, só entrar somente nesse aplicativo e prontinho. A partir desse momento, o usuário também pode utilizar a VPN porque ele está aqui dentro. Se eu remover, então removi essa aplicação, mas ele já tinha feito o login, então vai demorar um pouquinho para dar qualquer tipo de chabu aqui dentro, vamos botar assim. Mas vou desconectar, acho que ele leva uns minutinhos, é capaz que vai dar problema, Vai levar uns minutinhos para ele liberar, mas é assim que a gente bloqueia os usuários. Então, mais uma vez, propriedades, eu vou tirar a opção atribuição necessária, eu vou colocar que sim. E vou em usuários e grupos e atribuo os usuários que eu quero que façam login na minha VPN. Ok, então eu garanti que só pode acessar quem eu quiser aqui dentro da VPN. Coisa boa, coisa linda, coisa bonita. Porém, contudo, todavia, podemos melhorar isso. De que forma? Conditional Access. Então, acesso condicional do Microsoft Entra ID. É aqui que a brincadeira começa a ficar mais legal. Porque a gente pode criar políticas aqui dentro desse cara e atribuir diretamente para a VPN. Então eu tenho uma de OneDrive aqui, mas vamos ignorar. Vou criar uma nova política então aqui de acesso condicional e vou dar o nome dela de VPN. VPN. Beleza. Usuários. Eu vou atribuir diretamente para o... Só tem um usuário só que atua com ela, mas para evitar qualquer tipo de problema. Na verdade, eu vou atribuir para o user 2. Vamos brincar com esse cara. User 2. Beleza. Então o user 2 será o único afetado por essa política. Eu poderia colocar todos os usuários. Recursos de ensino. Essa parte é importante, porque se eu colocar todos os aplicativos, vai afetar tudo para o usuário 2. Não. A minha intenção aqui é selecionar somente a VPN. Então vou clicar selecionar aplicativos. Vou pesquisar VPN. Ele tem que ser exatamente Azure VPN Client. Azure VPN está aqui. Essa busca é meio estranha mesmo de aplicativos. Então vou pegar o Azure VPN, selecionar. Beleza. Ele que será o afetado pela essa política de acesso condicional. Cuidado ao brincar aqui dentro, tá? Porque se você colocar todos os aplicativos, todos os usuários e criar uma política meio... Você pode travar tudo. É bem complicado. E aqui vem a parte legal. As condições. Então, tem risco de usuário, risco de entrada, risco interno. Eu não vou mexer com essas opções por enquanto. Vamos mexer aqui com plataforma dispositivo. Por exemplo, eu posso configurar e falar que ele só pode acessar se ele estiver utilizando Windows e Linux, ou Mac, macOS. Ou só Windows. Eu sei que todos os usuários da minha organização só utilizam Windows. Ou eu sei que somente usuários de Mac vão utilizar essa VPN. E eu posso fechar. E falar, não, só vai acessar se tiver com Windows. Ou se tiver com Mac. Ou se tiver com Android, Windows Phone. Enfim. Eu posso selecionar aqui, como eu falei, a plataforma que a pessoa está acessando. Olha que interessante. Local. Então eu posso configurar locais.
Então eu criei alguns aqui como Brasil, filial, ou seja, eu posso configurar um local de uma filial e falar, só pode acessar se você tiver essa VPN se você tiver na filial 1, dentro da filial da empresa. Do contrário, da sua casa você não vai acessar. Não faz muito sentido mais. Ou se você estiver no Brasil. Fora do Brasil você não consegue conectar. Ou seja, mesmo que. Vamos imaginar que alguém está atacando, está acessando de fora. E a pessoa utiliza a pessoa descobriu seu usuário e senha, vai tentar fechar a VPN, se identificar com o IP da pessoa, está fora do Brasil, a pessoa não acessa. Simples assim. Então é possível configurar políticas dessa forma. Dessa forma simples que vocês estão vendo. Beleza. Aplicativo de cliente. Aqui não faz muito sentido, mas se você estivesse utilizando essa política, por exemplo, para um Office 365, você poderia falar, beleza, você pode usar um Office 365, mas não pode no navegador. Só vai poder de aplicativo móvel do cliente da área de trabalho. Não quero que você acesse o OneDrive pelo navegador, não quero que você acesse o SharePoint, qualquer outro software da Microsoft pelo navegador. Eu quero que você acesse por aplicativo móvel. Ao contrário, só vai acessar pelo navegador. Eu não quero que você instale o OneDrive na máquina. Olha que legal, é possível sim. Filtro de dispositivos. Isso daqui é uma maravilha. Se você tem padronização na sua empresa. Por exemplo, todo o meu campo é Dell, todo mundo usa XPS, sonho, né? XPS da mar 5000, sei lá. Você pode criar políticas para identificar quais dispositivos que as pessoas estão utilizando. Então, tá aí a VPN, gente, só que só vai acessar a VPN quem estiver com, sei lá, o fabricante inicia com, sei lá, Dell. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? O modelo contém XPS. E posso criar vários statements aqui. O sistema operacional contém Windows. O modelo, fabricante, o display name. Então eu posso criar várias políticas aqui de uma forma que esse usuário vai poder usar ou não. Então olha que legal. Beleza. No meu caso, eu vou fazer um contrário aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar que se a pessoa estiver... Cadê locais? Se a pessoa estiver no Brasil, eu vou bloquear o acesso. Não faz sentido nenhum, mas só para mostrar essa maravilha funcionando. Então, bloquear acesso. Eu poderia liberar o acesso, mas pedir MFA, exigir forçar a autenticação, exigir que o dispositivo seja marcado em conformidade. Aqui eu estou falando do Intune. Exigir que esteja ingressado no Entra ID híbrido. Então, tem várias formas aqui de eu garantir a segurança do meu acesso ao VPN. No caso, eu vou bloquear se a pessoa estiver no Brasil. Belezinha, já vou ativar essa política. O usuário é user 2, só garantir. Beleza, criar. Validou, criou, então. Acabei de criar uma política falando que se a pessoa estiver dentro do Brasil, não vai acessar a VPN. Então eu vou lá no meu Entra ID, vou no meu aplicativo registrado, empresariais, desculpa, e vou adicionar o user 2 novamente como um usuário que pode utilizar a VPN. Então, usuários e grupos. Vou adicionar aqui o user 2. Atribuir. Belezinha, então, mais uma vez liberado. Vamos ver o que acontece ao tentar conectar, fazer essa conexão aqui dentro. Que eu ativei a política já, de acesso condicional. Então, entrou com o usuário, entrei com a senha e, olha que legal, no momento não é possível acessar essa opção. Sua entrada teve êxito. O que isso quer dizer? Usuário e senha, ok. Autenticação feita, primeira camada de autenticação foi. Mas você não corresponde aos critérios para acessar esse recurso. Por exemplo, você deve estar entrando a partir do navegador, aplicativo ou local que é restrito do seu administrador. Ou seja, mesmo eu tendo meu usuário adicionado dentro de usuários e grupos aqui dentro da VPN, um usuário válido, tudo certo, tá tudo certinho.
Mas se eu tiver numa localização que não está configurada, esse é meu IP, e ele já detecta que o IP veio do Brasil, não vai acessar. Então, se você planeja ajudar, problema, habilite a sinalização, bom, enfim, beleza, deu falha. Como resolvo isso? Eu volto lá para o acesso condicional, política, então VPN, e vou, em vez de bloquear o acesso, eu vou liberar, se estiver no Brasil. Permitir acesso, beleza. Salvar, tem que conceder, não, vou desativar a política, só isso. Ok, mais fácil, mais rápido, mais fácil. Então, política desativada, vai validar, vai atualizar, beleza, e vou tentar conectar novamente. User 2, avançar. Prontinho. Não vou permitir. Somente entrar nesse dispositivo. Deu ruim, mas o acesso foi bloqueado por conditional access. Então a política ainda está aplicando. Acho que se eu tentar novamente agora vai. Ele leva alguns segundos para poder funcionar. Acho que eu fui muito ligeiro aqui. Agora foi. Conectado. Que susto. E agora sim eu posso logar no meu sistema interno, fazer o meu login e trabalhar de forma segura da forma que eu quero. Só mais alguns pontos antes da gente finalizar. Todas as conexões que acontecerem dentro do aplicativo, então vou voltar ao aplicativo, eu posso vir aqui dentro de aplicativos empresariais, Azure VPN, e eu vou saber ter um log preciso de tudo que todo mundo acessou. Todas as pessoas que acessaram, na verdade, o VPN. Aqui dentro eu tenho aqui essa parte de logs de entrada, usos em site. Logs de entrada, deixa eu ver se já deu tempo dele registrar alguma coisa. Últimos 24 horas. Já tem aqui já. Ó. Então, ó, eu sei os usuários que conectaram, eu sei os usuários que deu falha. Então, autenticator do fator único, mas deu falha. Deu êxito, interrompeu. Então, eu tenho aqui um login, qual IP que a pessoa usou. Então, se deu falha, por que deu falha? Para bloquear o... Então, se o administrador configurou a aplicação para bloquear usuários a menos que esteja especificamente assigned. Que foi quando eu tirei. Ele leva uns minutinhos para gerar log, mas funcionou da forma que eu queria. Funcionou muito bem essa parte de autenticação. Então, eu consigo... A parte mais legal, eu tenho log de tudo. De todo mundo que entrou. A pessoa não conseguiu conectar na VPN. Putz, por quê? Vamos lá em log de entrada ou uso inside e descobrir por que a pessoa, qual foi o erro que a pessoa pegou. Tudo isso a gente vai ter aqui também. Aqui os usos, né, quais foram as entradas interativas. Aqui a gente consegue ver também o que aconteceu. Opa! Mas a parte boa é que a gente tem log de tudo. Acho que esse é o recado que eu gostaria de passar. Então, pessoal, dicas e conclusões finais. VPN no Azure. Ela é criada pelo Virtual Network Gateway. Ela é segura. Podemos usar o Conditional Access para ela. Isso é muito legal. Eu acho que é o grande lance de você utilizar a VPN do Azure é isso. Você poder criar suas políticas de acesso condicional para garantir a segurança. Prática, fácil de usar e gerenciar. Tudo isso tem documentação, tá? Tudo isso que eu fiz aqui foi baseado na documentação da própria Microsoft. Então, é fácil de seguir esse passo a passo que a gente viu aqui. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Falando aqui um pouco sobre Azure, uma das minhas maiores paixões profissionais. Muito obrigado, Global Azure. Muito obrigado, Azure Floripa, pela oportunidade. Quem quiser conectar comigo, linkedin.com/Rafael Alves Amaral. Tá bem facinho de achar. Acho que só tem eu com esse nome. Cabeludo também, fica mais fácil de achar ainda. E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos e espero que vocês tenham curtido essa palestra. Muito obrigado e até a próxima.